quero começar esse vídeo aqui fazendo um disclaimer para você. O assunto que eu vou trazer aqui, ele é um assunto muito sério e eu vou falar sobre uma confeiteira que decidiu encerrar sua própria jornada depois de algumas coisas que aconteceram na vida dela, e eu vou tratar sobre esse assunto. Mas se você é uma pessoa que sofre com esse tipo de pensamento na sua cabeça, se você é uma pessoa que se sente afetada por esse tipo de tema, por favor, saia desse vídeo e vá procurar alguém que possa te auxiliar. A sua vida é extremamente importante, não importa o que aconteceu na sua jornada até agora, você pode ter certeza que tudo pode mudar para melhor. E, claro, a sua presença neste mundo é essencial para que isso aconteça, combinado? Eu sou Veri Fragoso, especialista em doces finos, trabalho nesse mercado já há quase 17 anos, mais de 16 anos, e ao longo desses anos eu passei por muita coisa, eu já contei um pouco da minha história. Eu cheguei a ter 450 mil reais em dívidas na minha confeitaria, e essa semana eu fiz um Reels que deu uma pequena viralizada. Até esse momento aí a gente tá com mais de 50 mil visualizações, que acabou sendo bastante interessante, onde eu fazia uma brincadeira, onde eu tava tomando água, e uma cliente manda um áudio dizendo que quer os doces mais bonitos, os mais bem acabados, e a verba dela era muito pequena, eu acabo até me afogando com a água, e esse vídeo acaba se tornando engraçadinho. Algumas pessoas perguntaram, nossa, isso aconteceu de verdade? Não, eu pedi para uma amiga gravar esse áudio porque é uma situação que já aconteceu comigo, mas não a ponto de eu me afogar e não de eu estar no ângulo certo de câmera, nem nada assim. Mas aí aconteceu algo interessante. Eu recebi um direct de uma pessoa que eu quero ler para você, eu não vou identificar quem é a pessoa, eu não vou identificar quem é a confeiteira a quem essa pessoa se refere nessa mensagem, porque aqui o importante é a gente trazer essa história, tá? E ela fala assim: eu vi a sua postagem da cliente que queria 1.500 a 2.000 doces, mas queria gastar no máximo 1.500 reais. Aqui na minha cidade, que eu não vou falar o nome da cidade, tinha uma doceira super conceituada, fazia muitos casamentos, doces muito gostosos, preço super em conta. Ela foi se endividando, pegando à vista, usando o dinheiro, pegando o dinheiro com a agiota. Veja só, antes de eu continuar a ler, eu quero te contar um pouquinho sobre o que acontece nesse mercado de eventos, que é um lado oculto do mercado de eventos e que a gente vê acontecer recorrentemente por aí, tá? E foi um pouco do que aconteceu comigo. Eu não cheguei a ter dívida com a agiota, eu tive dívidas com bancos muito altas, inclusive, mas enfim, eu consegui sair disso também fazendo doces finos. Então os doces finos, eles têm esses dois lados, né? O mercado de eventos como um todo. Quando eu comecei na confeitaria lá em 2008, mais ou menos 2011, 12, teve um caso de um florista aqui de Curitiba que sumiu com o dinheiro de um monte de noiva e, enfim, ele estava com mandado de prisão. Eu não sei que fim levou, ele era famoso, a gente fazia muitas festas juntos, e basicamente a história dele foi parecida com a dessa confeiteira aqui. Ele tinha um preço muito abaixo da média, então vamos supor que uma decoração de flores num casamento em média fosse tipo, sei lá, 10 mil reais, o dele era 5, 7, e ele fazia esse valor muito mais baixo para receber esse dinheiro à vista, no intuito de, com esse dinheiro que ele pegou daquela encomenda, ele pagar as flores das festas daquele final de semana. Então, via de regra assim, as noivas fecham meses antes do contrato. E aí quando chegava a semana lá que tinha 5, 6 casamentos para ele entregar, ele tinha que comprar as flores. Aí ele não tinha o dinheiro para as flores, porque ele já tinha gastado. E aí o que ele fazia? Ele fazia uma super promoção para poder capitalizar. Ele capitalizava e aí ele conseguia comprar as flores daqueles eventos. E aí ele entregava aquele evento e aí ele tinha que na próxima ciclo fazer uma super promoção para atender o evento que ele fechou, que foi o que cobriu o evento anterior. Você tá entendendo a bola de neve? Isso é bem comum, infelizmente, no mercado de eventos. Quando a pessoa não tem uma base técnica e um conhecimento adequado para conseguir se manter. E essa bola de neve, ela é perigosa, tá? Eu fazia muitas promoções quando eu tava entrando em dívidas, porque eu também tinha medo de não ter o dinheiro de pagar as minhas funcionárias, de pagar as minhas encomendas. Quando eu me toquei disso, chegou um momento ali da minha empresa que eu falei, cara, ou eu subo o meu preço muito, ou eu, porque eu pelo menos estou tentando, ou eu vou falir. E eu já estava realmente muito endividada, e aí eu falei, não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, e aí eu subi meus preços, me reposicionei, que hoje é o que eu ensino para minhas alunas. Por que eu sou tão contra cobrar baratinho por doce?
Porque acontece isso que aconteceu com essa confeiteira. Chega uma hora que você não tem o dinheiro para atender as encomendas que estão chegando, você começa a fazer dívida, começa a fazer promoções muito grandes, paga aquelas encomendas a semana, na outra semana você precisa fazer mais promoções, de repente você tá lá fazendo 20 festas, super conceituada na cidade e falida. Isso é um problema, tá? Eu nunca pensei em tirar a minha vida, nunca. Isso nunca me passou pela cabeça. Por isso que eu digo que isso é algo que vai em conjunto com uma depressão que a pessoa já tem, enfim. E aí ela conta aqui, né? Perdeu o controle de tudo, cobradores atrás, entrou em esgotamento e no último dia 4 de outubro pulou do 7º andar de um hotel aqui na cidade. A família está desesperada, lógico, né? Não só provavelmente pela morte dela, porque isso é uma coisa realmente muito complicada, mas principalmente porque ela tem contratos fechados até 2026. E olha que interessante, a gente está falando de um mercado que, se ela tem contrato, esse contrato dificilmente ele é CPF, ele deve ser um CNPJ, então existe uma empresa por trás e talvez até, eu não conheço a história, não sei nem quem é, quer dizer, eu sei quem é, mas eu não vou trazer quem é, talvez o marido dela seja sócio, não sei. No meu caso, eu tinha, minha empresa estava só no meu nome, a minha mãe trabalhava comigo, era minha sócia, como é que a gente fala? Psicologicamente falando, né, dividia lucros e tudo, mas a empresa estava só no meu nome. Então, caso acontecesse alguma coisa comigo, a responsabilidade da empresa também encerraria ali junto, que é claro, poderia até dar um problema ali de ação de inventário, mas talvez brigas que levassem anos judicialmente falando, mas não teria muito o que fazer, sabe? Agora, se ela tem sócios, isso passa para os sócios que terão que arcar ou com a devolução desse dinheiro, desses eventos já pagos enfim, pago antes, ou esses sócios terão que, enfim, né, brigar judicialmente para tentar adiar esse pagamento. Isso implica um monte de consequência financeira para a família. O que eu fiz aqui? Eu enfiei a cadeira na mesa. Bom, continuando aqui, tá? Muito triste o acontecido, enfim, até agora abafaram o acontecido, só que nos grupos de noivas e confeiteiras da cidade foi muito comentado até que essa verdade veio à tona. É muito triste, por isso as confeiteiras têm que pôr o seu preço real, não adianta pegar 5.000 doces e se iludir que está sendo o máximo. E ela me manda o Instagram dela, enfim, em seguida ela me manda uma nota de pesar que, segundo ela, foi feita pelos advogados da família, dizendo que comunicavam o falecimento dela, né, dando o nome da empresa devidamente registrada, né, que ó, natureza individual, então ela era uma MEI, não terá continuidade das atividades, então essa questão de ter um sócio já não é verdade realmente. Enfim, aí diz que não vai conseguir entender os eventos, fala um pouco de como aconteceu tudo o que aconteceu e, enfim, agora vai para alguma briga eventualmente com quem quiser ir atrás de seus direitos. É muito complicado isso, porque eu trago esse vídeo hoje mais como um grande aviso, tá? Se você é confeiteira e você acha que tá bonitinho ficar cobrando baratinho pelas suas encomendas para poder entrar no mercado e se fixar, essa é uma grande ilusão. Ah, mas Veri, na minha cidade ninguém paga. Paga. Paga e paga muito bem, tá? Por que as pessoas não pagam pra você? Então, quando alguém vem embaixo de um vídeo meu e comenta, porque na minha cidade, aqui não adianta, ninguém valoriza meu doce. Eu sempre dou uma espiadinha no Instagram da pessoa. E aí, ao entrar no Instagram, pra mim é tão óbvio que as pessoas não pagam o preço. O que não era o caso dessa confeiteira, tá? Eu entrei no Instagram dela, era um trabalho lindo, só que ela já tava na bola de neve. E depois que a gente entra na bola de neve, saía muito difícil. Eu não sei o tamanho da dívida que ela tinha. Eu sei que eu cheguei a ter 450 mil no momento mais delicado mentalmente da minha vida, que era quando eu tava com um bebezinho de 17 dias, que foi quando me caiu a ficha do tamanho do problema financeiro que eu tinha. Então, no puerpério, eu tava separando, né? Eu me separei de fato 2 anos e pouco depois, mas naquele momento meu casamento já não tava mais funcionando. Além de tudo, com essa dívida que é impagável, na hora que você olha e você fala, cara, essa dívida é impossível, eu nunca vou sair disso com docinho. Por mais que eu tivesse um faturamento alto todos os meses, não sobrava lucro suficiente para pagar uma dívida desse montante. E aí eu reestruturei toda a minha empresa, reestruturei meu posicionamento, perdi muito cliente
cliente que vinha por preço, porque o cliente que vem por preço, ele vai embora por preço também. E só que veio outras. E aí os clientes bons começaram a ficar, a pagar, a valorizar. Semana passada eu fiz 3 encomendas. Uma de, deixa eu pensar, 20 doces de cada e eram 4 sabores, 100 docinhos, mais um bolo naked cake, que eu não faço mais bolo, mas esse cliente insistiu. Então 100 docinhos e um bolo já deu R$600. Aí eu fiz uma outra encomenda de 30 trufas, que me deu mais R$120, então 720, não, era 650 a outra, então 770. E entrou mais uma encomenda agora, que eu não tô conseguindo lembrar qual foi, a uva, 50 uvas cristal, que também mais R$160, se eu não me engano, tá? Um pouco mais que isso, uns 200, não me lembro agora o valor. Eu sei que eu faturei quase R$1.000 sem divulgar, porque o meu... Ah, Veri, mas você é famosa. Não sou, gente. Se meus clientes... Vocês acham que eles me seguem? Não me seguem. O cliente que me chama no WhatsApp é o cliente que veio lá do passado, nem sabe que eu tenho Instagram, tá? Isso é fato. Então, veio essas encomendinhas, entraram... Trabalhei muito pouco, gente. Eu trabalhei, assim, na confeitaria 1 hora por dia. E na sexta-feira, que foi o dia que tinha o naked pra montar, enfim, eu fiquei 1h30, 2, talvez, horas na cozinha. Só isso. E assim, eu não trabalhei todos os dias, eu comecei na quarta-feira, acho que na quarta-feira eu comecei. Ou seja, eu dediquei 5 horas da minha semana e eu faturei R$1.000. Então o mercado de doces finos, ele dá muito dinheiro. Só que você não pode se iludir achando que você tem que ter um monte de encomenda. Eu gosto muito de pegar no pé das minhas alunas disso. Nós não somos indústria. Mesmo que você tenha funcionários, mesmo que você tenha equipe, você não é uma indústria. Indústria tem um método de trabalho diferente da confeiteira artesanal. Nós em casa, ou num ateliê como eu tenho aqui, temos uma capacidade produtiva muito limitada. Mesmo que seja grande, com funcionários, enfim, ainda assim é muito limitada em comparação com uma indústria. Então você não pode se comparar com uma Cacau Show da vida, até porque a qualidade do produto é totalmente diferente em termos de apresentação, em termos de qualidade, de textura. Então, se é para você levantar da tua cama e vestir um avental e ir para a cozinha trabalhar, faça isso, por favor, ganhando dinheiro e sendo bem valorizada. E para ser bem valorizada é uma soma de coisas. Não é só você saber fazer os doces, não é só você ter um cardápio bonito, não é só você ter um Instagram bonito. É a soma de tudo e tudo tem que estar alinhado. O preço tem que estar alinhado com a entrega, porque senão as pessoas vão querer tirar vantagem de você. E eu ouvia na minha época que meu preço era o mais baixo possível, porque eu apertava a minha margem de lucro lá no mínimo, porque eu precisava fechar muitos contratos e eu estava sem dinheiro. Eu ouvia dos meus clientes que estava caro. Recorrentemente, mas tá caro, por isso que eu não vou fechar. E quando eu aumentei o meu preço, eu parei de ouvir que estava caro. Passei, claro, continuei tendo clientes que não fechavam, mas a argumentação não era mais essa. Eles não tinham... Engraçado é que quando eu passei a cobrar mais caro, o preço parou de ser uma objeção. Então tira da tua cabeça isso. Se você já está numa situação de dívidas, se você já está numa situação apertada, o que eu te digo? Abre uma nova conta, tá? No nome da tua mãe, no nome da tua irmã, no nome do teu marido, mesmo que você seja MEI, tá? Momentaneamente abre uma conta separada e manda pra lá todo o dinheiro que entrar. Foi essa a primeira ação que eu tive. Eu tava com a minha conta explodida no negativo, eu falei, não tenho mais jeito. Qualquer dinheiro que eu ia colocar lá dentro, o banco pegava. E eu precisava de dinheiro. Então eu comecei a pegar todo o dinheiro que entrava e jogava numa conta separada. Daquela conta eu ia selecionando o que eu ia pagar. Vou pagar a luz, vou pagar o aluguel, vou pagar as funcionárias, aí eu ia pagando o que tinha que pagar, o que sobrava ia pro banco para eu pagar alguma parcela de alguma dívida ou 2 parcelas, enfim. E foi assim que eu fui salvando a minha conta, até que 2 anos depois, eu levei 2 anos, a minha conta do banco voltou a ser azul e foi emocionante. E mesmo assim, com a conta azul, eu ainda tinha dívidas, mas elas agora estavam controladas e sendo pagas diariamente, até que hoje, graças a Deus, eu não tenho mais nenhuma dívida do ateliê. E foi, sim, isso aconteceu por minha culpa, por falta de gestão. E eu, como sua mentora, trago muito esse raciocínio, porque eu não quero que você seja a próxima pessoa que eu vou vir aqui falar algo ruim sobre o que aconteceu com você, com a sua vida. Eu quero
quero que seja algo que você possa ter orgulho do seu negócio. E é por isso que eu digo, não arrisca, não inventa fazer sem ter um conhecimento técnico, financeiro principalmente, mas de venda, de posicionamento, para que você se torne a pessoa bem remunerada que você merece ser e que você pode ser. Então, desculpa esse vídeo um pouco mais pesado, mas é um tema que eu não podia ignorar, eu não podia deixar de trazer para você, porque eu tenho certeza que pode sim ajudar alguém que esteja passando por esse momento, tá bom? Tamo junto. Um beijo.